Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da série Entrevistas, aguardando nossa convidada chegar e entrar, aguardando vocês também que vão assistir conosco ao vivo. Já falo para quem estiver nos assistindo em gravação que está sendo realizado nessa noite de sexta-feira. A Inês já está aqui, vamos chamá-la para entrar com a gente. Aguardando o aceite da Inês. Olá, Inês. Olá, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Estava aqui dizendo para quem já está chegando e para quem vai ver na gravação que estamos gravando na noite de sexta-feira. Já justifica nosso boa noite, né? Porque verão a É, qualquer hora, de qualquer dia. Quero dizer aham. para todos que estão nos ouvindo aqui que é um prazer enorme receber a Inês Catão, médica psiquiatra, psicanalista, uma fera no autismo. Acho que isso já resume muito, né, de tudo que a gente poderia dizer aqui sobre a Inês. E, Inês, obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui essa noite, podendo conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá ver se eu sei responder as perguntas que vão ser feitas. Certamente, certamente. Inês, eu vou deixar aqui já no primeiro momento aberto a quem estiver assistindo com a gente ao vivo para enviar Uhum, as perguntas, né? Eu uhum, vou sempre mediando as perguntas e comentários para você, para que você não fique aí na preocupação de ler os comentários enquanto nos responde uhum, algo. Então pode ficar bem à uhum, vontade. Algumas pessoas uhum, comentam, outras perguntam, e aí eu vou ponderando aquilo que eu vou passando para você, né? E aí a bem. gente chama de entrevistas, assim, sempre no plural e de muitas vistas, né? Porque quem está nos vendo pode também, entre nós, perguntar. Então, Uhum, fica aberto aí para vocês que estão assistindo, que estão participando com a gente, podem enviar perguntas sobre o tema e eu vou estar repassando para a Inês entre as perguntas que nós já temos aqui em pauta. Bem, tá uhum. tudo ok para você, Inês? Som, vídeo, tá tudo legal? Para mim está tudo bom. Tem que me dizer para você também se tá claro o suficiente, se Tá está ótimo. legal a imagem ou não, o som também, enfim. Tá ótimo, tá ótimo. Tá tudo muito bom. Vai ficar melhor agora. Uhum, Então, Inês, acho que a gente, para começar, eu queria fazer assim, um comentário. Hoje nós estamos falando numa página da Sociedade Psicanalítica Online, né? O nosso público, em grande parte, é de psicanalistas, estudantes de psicanálise, interessados pela psicanálise, mas nesse tema especial nós recebemos também, de algum modo, familiares, né? uhum, Autistas, enfim, para nos escutar uhum, também, né? uhum, A uhum. gente não consegue, num discurso, falar para todos, é claro, né? Assim, uns Uhum, entendem de um jeito, outros de outra. Fala para a família é uma, para psicanalistas uhum, é outra. Então, aham, eu gostaria assim, de só fazer um comentário inicial de que a psicanálise teve uma má fama por muito tempo com as famílias uhum, de autistas, né? uhum, Porque de algum modo foi mal interpretada, assim, né? A uhum, gente quando dizia sobre função materna, né, por vezes foi acusado de falar das mães, as mães geladeiras como foram chamadas, né? E não é uhum, isso exatamente que a psicanálise propõe, não é exatamente sobre isso que a gente se refere ao falar de uma função materna, né? E a gente sabe que as funções em psicanálise, né, função materna, função paterna, de acordo com as abordagens psicanalíticas, né, vieses aí franceses, ingleses, enfim, determinam bastante essa questão de estrutura, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer tem um pouco de ver com isso, né? Alguns psicanalistas vão colocar a psicanálise como um tipo de psicose, né? Outros, perdão, vão colocar o autismo, né, como um tipo de psicose. Esse ato falho foi interessante, porque inclusive isso está no próprio Lacan. O Lacan diz, né, que a psicanálise será que a psicanálise seria uma loucura dos psicanalistas, né? Tem algum momento em algum seminário, não vou lembrar agora qual, né, em que ele faz uma referência parecida com isso. Mas é legal. Eu vou levar para análise esse meu ato falho aqui. Enfim, mas retomando a pergunta,
alguns psicanalistas vão colocar o autismo como um tipo de psicose, né? E outros vão pensar o autismo talvez como uma quarta estrutura, né? Enfim, e a gente tem aí uma série de visões sobre. Eu gostaria de escutar, e tenho certeza que os nossos participantes também, qual é a sua visão sobre isso? Como é que você vê, diante de tudo que já leu e estudou, o autismo dentre as estruturas clínicas de psicanálise? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a crítica que se faz hoje à psicanálise, né, em relação ao autismo, ao tratamento do autismo, ela é muito injusta. Ela não é sem alguma história, e a gente aí tem que mencionar o Bruno Bettelheim. No entanto, por exemplo, Jean-Claude Maleval, que é um psicanalista francês que estuda muito o autismo, ele salva no livro dele, O Autista e Sua Voz, ele salva o Bettelheim, porque o Bettelheim não fez só não teve só esse deslize, né, em falar da mãe geladeira, né? Então, a psicanálise ela é responsável por ter dado visibilidade social, possibilitado um novo entendimento do funcionamento das pessoas autistas, né? E com isso ter dado visibilidade no social no sentido não de mídia, de aparecer na mídia, mas no sentido de circular socialmente. Eu não me lembro, na minha infância, de ter conhecido nenhum colega meu de turma que fosse autista, né? Talvez houvesse algum, ou não, porque justamente, né, a circulação social das pessoas autistas naquela época, né, praticamente não existia, né? As pessoas que tinham qualquer diferença de funcionamento em relação à maioria elas ficavam invisibilizadas. E a psicanálise, com todo o estudo que ela vem fazendo, né, ao longo de muitos anos sobre o autismo, para ficar no tema que é o nosso de hoje, ela foi a responsável por quebrar essa barreira e permitir essa circulação na medida em que ajudou a gente a compreender esse funcionamento, né? O autismo ele vem mudando, né, ao longo dos anos. Todo mundo sabe, né, que vem lá de ser considerado um sintoma da esquizofrenia antes de ser considerado um quadro psicopatológico, né, em separado, o que aconteceu com Kanner, anos 40, 43 do século passado. E depois ele caminhou na psicanálise, porque a gente vai falar da psicanálise inglesa, né, se pensou e se falou, inclusive, alguns autores, de que haveria uma etapa autística normal no desenvolvimento da criança, né? A gente não vai aqui percorrer no detalhe, seria impossível, porque muitos autores se dedicaram ao autismo na psicanálise, né, na psicanálise inglesa, e eu vou me referir muito mais à psicanálise francesa, lacaniana, que é aquela aonde eu me coloco, né, da onde eu falo, né? Então, realmente, isso que você está trazendo como questão se enquadra dentro dos estudos da psicanálise lacaniana dos muitos anos últimos, né? E, de fato, hoje ainda existe uma discussão entre os próprios psicanalistas, né, se o autismo seria, né, uma dificuldade no desenvolvimento, estaria logo num impasse no desenvolvimento psíquico, vou chamar assim, que acontece logo no início dessa constituição psíquica, nos tempos primordiais da Constituição, ou será que o autismo é uma outra apresentação da psicose, né? Ou será ainda que o autismo é uma outra estrutura, ao lado, né, das estruturas que são tradicionalmente referidas, né, psicose, perversão e neurose? Bom, então, entre os psicanalistas lacanianos há essa discussão e há esses posicionamentos diferentes. Ao longo desses muitos anos que eu venho trabalhando com autistas, né, sobretudo crianças autistas, porque na psiquiatria, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, eu fui psiquiatra de adulto há muitos anos atrás, mas há muitos outros eu sou psiquiatra só da infância e adolescência.
né? E sempre perpassada pela psicanálise, porque isso é um trabalho, é minha condução principal em termos teóricos, né? Eu fui conhecendo essas crianças, e eu costumo dizer que no início, quando eu comecei a trabalhar com crianças autistas, eu tinha o medo que muita gente tem de se aproximar de uma criança autista por achar que é um ser de outro planeta, né? Então, eu também comecei assim. Eu via que, naquela ocasião, mesmo dentro de um serviço público para crianças, né, meus colegas, que já estavam, às vezes, há mais tempo ali do que eu, tinham restrição a receber crianças autistas, sobretudo naquela época, nesse serviço, eu estou me referindo ao serviço de referência para atendimento à criança com qualquer tipo de psicopatologia, né, o serviço do SUS no DF, que é o COMP, um serviço de cuja equipe eu faço parte. Então, esse serviço ele era diferente, a gente recebia crianças maiores e mais graves. E nessa altura, as pessoas não queriam receber os autistas, porque de fato eram crianças, chegavam tarde e já eram muito graves, e as pessoas tinham uma espécie de receio, né? Bom, eu também no início tinha esse receio, porque não tinha compreensão do funcionamento. E aos poucos eu fui trabalhando com elas e fui estudando também, né? E fui percebendo, a minha maneira de pensar o autismo foi mudando, né? Então, veja que eu tenho que conciliar aí duas formações, que é a formação médica como psiquiatra e a formação psicanalítica. Não é que eu tenho que fazer essa conciliação, é que ela é inerente, porque eu tenho essa dupla formação. E a formação psiquiátrica que eu trago, às vezes, ela, para um psicanalista, que eu sou também, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Porque são concepções muito diversas do que seja o autismo, né? Hoje, a forma como eu vejo é de que é uma condição humana como outras. É uma forma de se colocar no campo da linguagem como outras, né? Todo ser humano, né, que sobrevive, ele está no campo da linguagem, no que a gente chama do campo da linguagem, o campo da alteridade. Ele se insere aí de alguma forma. Eu costumo dizer que no caso do autismo, a criança, a gente tem essa discussão, que é uma discussão muito técnica, né? Se ela passou por esse tempo da alienação ou não. E eu costumo dizer que ela traz o modo dele se relacionar no mundo, se posicionar no mundo, é um modo em que a alienação ao campo da linguagem traz a marca de uma recusa. É como se a criança entrasse no mundo da linguagem, no campo da linguagem, com um pé dentro e outro fora. É uma criança, né, que tem uma desconfiança à partida. E que, então, ela entra no campo da linguagem, porque não tem sobrevivência física, nem psíquica possível para um ser humano fora do campo da linguagem, todos estamos nele, e todos temos que arranjar, né, nos haver com isso, arranjar uma forma de lidar com o que a gente nomeia de real, desse registro do real. São várias as formas de negação possíveis, né? E o autismo, então, apresenta um modo de lidar, né, com esse real e que constitui um modo de funcionamento. Veja que eu não estou nomeando de uma estrutura, eu estou nomeando de um modo de funcionamento que é como outros. Então, podem me dizer assim, bom, mas então não se trata de tratar, porque se é um modo como outros, mas veja, não estou dizendo que não há sofrimento, eu acho que há muito sofrimento e que por isso merece, né, uma abordagem terapêutica, uma escuta, né? Eu acho que os autistas, eu aprendi na prática com eles e estudando com a psicanálise, que eles têm uma forma de funcionamento que é própria, que é diferente, né, de uma criança de desenvolvimento esperado. É um desenvolvimento, a gente fala em desenvolvimento apesar de não ser desenvolvimentista, mas é um desenvolvimento diferente e é um modo de estar
né, no campo da linguagem diferentes. A gente tem que aprender a conhecer essa diferença, porque isso é determinante no modo como você vai tratar, né, uma pessoa autista, uma criança autista. Né? Então, acho que cabe tratamento, como cabe tratamento de um neurótico, como cabe tratamento de um psicótico, como cabe tratamento de um perverso, se ele chegar para você. Né? Eu não vou parar um pouquinho para ouvir tuas colocações, senão eu saio falando sozinha e não é o caso. Né? Né, como analista, eu gosto mesmo de fazer falar. E gosto de escutar, mas a posição aqui é outra. Vamos lá. Inês, eu costumo dizer para um público leigo, ou de não psicanalistas, melhor dizendo, que o autismo é uma forma de se colocar no mundo, né? E, para tanto, não tem... É o que você está chamando de se colocar na linguagem, né? Mas aí eu estou dizendo aqui de uma forma mais simples, né? Para tanto, não é uma doença, né? E se não é uma doença, não se propõe exatamente um tratamento para a cura. Então, achei perfeita a sua colocação de que há um mal-estar. E esse mal-estar é passível de tratamento, assim como, né, na neurose, na psicose, na perversão, enfim, quando esse mal-estar surgir para a clínica, né? Mas Aí eu queria fazer uma colocação, vou te Vamos interromper. lá. O mal-estar é para todos, né? O Sim, mal-estar, ele é para. A gente tem que gerir o mal-estar, porque o mal-estar é para todo que está no campo da linguagem. Né? Então, o mal-estar não é propriamente isso que a gente trata, a gente pode tratar sofrimento e sintoma. É preciso fazer uma diferença, é que a gente não fala de doença na psicanálise como a gente fala de doença no sentido médico. E, sim, portanto, o que é cura para a psicanálise é muito diferente da perspectiva de cura, né, para o meio médico. Então, quando a gente fala que o autismo não é uma doença e é uma condição, né, é um modo de estar no campo da linguagem, primeiro preciso dizer que os meus colegas psiquiatras, né, vão logo dar um pulo, porque não há uma concordância na psiquiatria com essa posição, né? E nem sei mesmo se há uma concordância com os psicanalistas, né? Mas assim mesmo eu estou afirmando a minha posição, que mudou e que é essa no momento. Mas com isso, quando a gente fala de cura na psicanálise, a gente não fala de extirpar, né, uma doença, né, que, aliás, ela é muito inapropriada para a própria medicina, porque tirando cirurgia, tirando, né, uma infecção bacteriana ou uma infecção por um vírus, por um protozoário, enfim, que você trata com medicamentos, há muitas condições na medicina que você não cura no sentido de extirpar um mal, né? Então, na medicina também, o que é o mais bonito e o que é o cerne principal da medicina, e eu gosto muito de falar isso porque eu faço formação, quer dizer, eu recebo como preceptora, né, residente de medicina, então, nesse sentido, né, faço formação, né, dessas pessoas. Então, eu gosto muito de dizer isso, que o principal da medicina, da clínica, a essência da clínica é a escuta. E a escuta e melhorar o sofrimento, né, do outro. Não é a ideia de extirpar o mal. E a mesma coisa na psiquiatria, né, que vem sendo distorcida já de muitos anos. A ideia na psiquiatria não deveria ser a de extirpar um transtorno mental, como se ele fosse alguma coisa que se implanta na pessoa como um vírus, um coronavírus, por exemplo, que tomaria o corpo da pessoa. Evidentemente que não é isso. Um transtorno mental, né, é um conjunto de sinais e sintomas que expressam o sofrimento de uma pessoa. Né? E, nesse sentido, a função de todo médico e a função de um psicanalista é a escuta e melhorar a posição do sujeito e poder melhorar, né, a condição dele no campo da linguagem. Então, eu queria fazer essa pontuação em relação ao perfeito, que você falou. perfeito. Para mais, eu indico a quem estiver aí nos ouvindo, já são mais de 50 pessoas aí. Aliás, gente, perguntas aí nos comentários estão, né, liberadas. Mas para quem estiver assistindo, agora ou gravado, eu indico a live anterior, que também ficou gravada com o Marco Leite, em que ele fala do conceito de cura na psicanálise. Bem, bem legal, bem bacana. Mas, Inês, esse mal-estar, né, esse sofrimento que aparece, por vezes no autismo aparece muito cedo, né?
A Uhum. gente, né, discute um pouco, né, dessa formação do autismo. Acho que aqui a gente não teria, né, tempo e espaço para fazer isso exatamente, né, de como se constitui o autismo. Acho que a gente entraria num campo teórico assim mais denso também, enfim. Mas as pessoas muitas vezes em casa mesmo, na condição de familiares, comparam, né, a criança autista, que até então pode, né, não se saber exatamente do que se trate, aquela diferença, com as crianças típicas, né? Uhum. Mas não só os autistas são atípicos, né? Existe o caso da psicose se manifestar ainda muito cedo, né? E Uhum. como é que você pensa assim a questão do diagnóstico diferencial, né? Você que também trabalha como médica, psiquiatra, recebe, imagino, crianças pequenas também, se não me corrija, mas Uhum. como é que você ajuda a pensar o diagnóstico diferencial e até, por que não, a formação dessa condição entre autismo infantil e psicose infantil? Olha, na prática, essa é uma das questões mais difíceis que tem, né? A psicose na infância é muito difícil o diagnóstico, e diagnóstico diferencial com o autismo nem sempre é evidente, né? Apesar de que, dependendo, né, eu não gosto de falar muito em grau de autismo, mas falando em Uhum. grau de autismo, né, dependendo do grau de autismo, você pode ter mais facilidade ou mais dificuldade, e quanto menor a criança, na minha experiência, mais difícil o diagnóstico. Eu costumo dizer, inclusive para as famílias, que quanto mais difícil é fechar um diagnóstico de uma criança, melhor para ela. Porque quanto mais fica fácil para qualquer pessoa fazer o diagnóstico de uma criança, significa que algum nível de cristalização dos sintomas, vou chamar assim, né, acontece já, né, e que permite que alguém perceba que alguma coisa não vai bem com a criança. Perceber que alguma coisa não vai bem com a criança quando ela é bem novinha, e se, né, ela não tem sintomas muito claros ainda, porque às vezes tem 1 ano e 7 meses, já tem, por exemplo, não que a gente faça o diagnóstico por aí, né? Mas, por exemplo, você pode receber uma criança de 1 ano e 7 meses que já tem movimentos estereotipados, né? Que já tem um atraso significativo na fala, né? Que tem um desvio de olhar presente, repetindo que não é por aí que a gente faz o diagnóstico, né, do autismo, é pelo modo, né, na psicanálise o diagnóstico que a gente faz é pelo modo como o sujeito, a posição do sujeito em relação ao outro, como ele se coloca em relação ao outro. É um pouco mais complexo e mais demorado. Não é por uma lista de sinais e sintomas. Mas se a criança apresenta alguns sintomas do tipo esses como eu relacionei aqui, né, fica mais fácil fazer um diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Se ela é uma criança menor, quanto menor ela é, por exemplo, um bebê no primeiro ano de vida, e os sintomas costumam ser mais sutis. Então, não é tão evidente, mesmo para uma pessoa experimentada, né, fazer esse diagnóstico. Lembrando que, na verdade, o diagnóstico que a gente faz, quanto menor a criança, o trabalho da gente é de detecção, né, de risco para fechamento autístico. Né? A gente não fecha diagnóstico antes dos 3 anos de idade. Essa posição, tudo que eu estou falando, existem discussões, tá? Evidentemente, só posso afirmar minhas posições e eu afirmo a partir da minha Claro. prática clínica. Mas quando a gente diz que a gente não fecha diagnóstico de autismo antes dos 3 anos, e muitas vezes fecha, porque as famílias pedem, inclusive para benefícios sociais, para encaminhar a escola, etc. Uhum. Né? Mas quando a gente não fecha, quando a gente diz que não fecha, significa que a gente se reserva o direito, né, e dá o direito à criança dela poder se organizar de uma outra forma, sobretudo quando ela é muito pequenininha. Porque efetivamente uma criança que já está num fechamento autístico aos 2 anos de idade, dificilmente vai se organizar de outra maneira. Mas antes disso, né, seguramente no primeiro ano de vida, ela pode vir a se organizar de um outro modo. Né? Então, o trabalho, inclusive, terapêutico, psicanalítico, ele é diferente se a criança é bem pequenininha do que se você tem uma criança maior. Porque se você tem uma criança muito pequenininha, você vai trabalhar para que ela possa se organizar de um outro modo no campo da linguagem.
E por que isso? Né? Evidentemente, não há constituição subjetiva que seja assintomática. Não estamos falando disso. Mas há constituições subjetivas que facilitam mais ou dificultam menos a vida do sujeito. Isso é inegável. Claro. Quem conhece crianças autistas, sobretudo as graves, não pode duvidar que não é uma posição vantajosa no campo da linguagem, né? E que há sofrimento da criança, há sofrimento das famílias. Por isso que a gente, né, trabalha no sentido de a criança, quando é pequenininha, se organizar de uma outra forma. Mas voltando à sua pergunta, então, essa diferenciação entre autismo e psicose, ela é muito difícil. Eu tenho muitos anos de prática e posso dizer que ela é muito difícil, né? Quando a criança vai ficando maiorzinha, já fica um pouco mais fácil essa diferenciação, né? Mas ela não é fácil, não é uma diferenciação clinicamente fácil. Tá, tem uma pergunta aqui que eu já vou te passar. Você fala um pouco dessa posição do autista diante do outro. A Rose Augusto Silva pergunta: quando o autista fecha o ouvido, é porque ele reconhece a presença do outro? Olha, de fato, né, muitas crianças autistas, estou falando crianças, se isso se estende aos adultos, é porque minha prática com autista é sobretudo com autistas crianças. Às vezes tem pessoas que me perguntam, e eu aproveito para esclarecer, já 2 pessoas essa semana me ligaram perguntando se eu atendo adultos autistas. Eu atendo adultos, gente, eu não atendo só criança. Eu atendo adultos, sobretudo, em psicanálise, né? Porque como psiquiatra, de fato, eu posso até fazer avaliação psiquiátrica, mas eu não acompanho psiquiatricamente adultos. Mas voltando, então, por isso que eu estou me referindo mais a crianças. É verdade que muitos autistas têm uma hipersensibilidade ao som, e por isso tapam os ouvidos, porque a gente sabe que os ouvidos não se tapam, são orifícios que não se fecham para a voz no campo do inconsciente. Estou citando Lacan, no Seminário 11, é uma citação bem complexa que merece estudo, né? Mas, então, muitos autistas tapam os ouvidos para não ouvir o ruído que incomoda, né? A gente pode fazer essa leitura de que, ao fechar, ao tapar os ouvidos, tem aí um certo reconhecimento do que vem do campo do outro, como alteridade, e uma recusa. Acho que sim, que a gente pode fazer essa leitura. Uhum. A Daniele Laurindo está fazendo uma pergunta aqui que tem de ver com uma que eu já te faria mesmo com base no que você está falando. Como é que você vê, Inês, assim, a especificidade da clínica com autistas? Assim? Se não é exatamente uma neurose, não é exatamente uma psicose, o que tem de especificidade nessa clínica, da atuação do psicanalista com os autistas? Olha, o psicanalista com o autista, ele ocupa uma posição, vou usar um termo que uma mãe de um autista me ensinou, e que eu avisei para ela que eu ia adotar, né? A posição do psicanalista com o autista é uma posição de assistente. Ou eu vou também usar um outro termo, que é um termo que eu uso, que é meu, né, mas que é um termo que ele é um deslocamento, vou chamar assim, de um termo que Lacan utiliza. Lacan fala no Seminário 3 da psicose, ele fala de secretário do alienado, o analista como secretário do alienado. E nessa citação, ele fala do alienado como a gente chamava os doentes mentais, né? Então, secretário do alienado, secretariar o trabalho de um alienado. E eu costumo dizer que, em relação ao autista, o psicanalista ocupa a função de secretário do não alienado. Aí usando, né, o não alienado em outra acepção, que é a da hipótese que alguns analistas lacanianos fazem, de que é uma criança que não completou, né, o primeiro tempo da constituição psíquica, ou seja, o tempo da alienação. Então, por isso, né, eu proponho o secretário do não alienado. Mas hoje em dia, mais recente, eu estou propondo uma função de assistente. Em que sentido? Né? No sentido de você observar e de você acompanhar, fazer um acompanhamento do que faz a criança autista, né, validando o que ela faz como um trabalho, né, seguindo nisso o modelo, né, do Freud, com Schreber,
né? E com a ideia de que o delírio, o delírio do psicótico, ele já é uma tentativa de organização e de cura, no sentido de organização no campo da linguagem. Então, o trabalho que uma criança autista faz, o que ela faz, a movimentação, por exemplo, o deslocamento dela no consultório, é um deslocamento que é o deslocamento físico. É um deslocamento, o que ela faz ou não faz, o que ela escolhe. Eu já vou dar um exemplo clínico. Isso tem a ver com um trabalho que ela já está fazendo, uma tentativa de se localizar, uma tentativa de localização de gozo, vou chamar assim, e de localização do outro. Então, eu vou dar um exemplo recentíssimo, não vou citar nomes, então não tem problema, eu acho. Né? Claro. Então, de uma criança que eu recebi há muito pouco tempo, né, que veio, aliás, uma única vez até agora, e que está em avaliação, né, por suspeita, né, de fechamento autístico. Então, uma criança de 2 anos e 9 meses, né, e que chega ao consultório e com a mãe e que não entra no consultório, né? Não entra no consultório porque não entra, pronto. Então, ninguém vai obrigar a criança a entrar. Não entra com a mãe e não entra sem a mãe. Né? Bom, então, se a criança não entra, a sessão é aonde ela fica. Então, na sala de espera. Na sala de espera, nesse momento, né, ainda bem, não há ninguém, porque a gente está tentando, né, espaçar, né, para que as pessoas não se encontrem. Não pelo motivo que se fazia isso antigamente, né, de um analisando não encontrar com o outro, mas no sentido da Covid mesmo, da pandemia. Então, a gente fica na sala de espera e a mãe, evidentemente, está extremamente ansiosa, porque é o primeiro filho, e há essa dúvida, não é uma dúvida qualquer, e ela não só tenta fazer o filho entrar, ele não entra, como ela tenta trazer coisas para interessá-lo. Eu pergunto para ela o que interessa a ele, porque o trabalho da gente parte sempre, né, do que interessa, ou seja, da afinidade, né, do que é que interessa a criança, né? E ela diz que ele gosta muito de livros. Por isso que a gente fala em autismos no plural, cada criança ela tem uma preferência, faz parte do singular de cada criança, eu estou dizendo que ele foi uma única vez e está para diagnóstico, então não estou fechando o diagnóstico, né? Mas estou dando um exemplo clínico. Então, ela diz que ele gosta muito de livros, eu pego os livros que eu tenho, alguns, eu me oriento mais ou menos pelo que ela sugere, em termos de temática, e também pelo que eu tenho lido do funcionamento dos autistas. Eu pego livros de números, livros que têm números, e coloco esses livros enfileirados na sala de espera. É o que me ocorre. Né? A cada situação clínica, você entra com a sua inventividade, mas uma inventividade que a sua prática clínica te deu junto com as suas leituras. Eu dou muita sorte, porque os livros são de 1 a 10, mas faltam 4. De fato, eu não sei onde é que ele está. Então, eu enfileiro os livros de 1 a 10, mas faltam 4. Eu deixo um buraquinho, né, do 4, que é uma coisa que pode parecer tola, mas é uma clínica sutil e dos detalhes, e se trata de deixar a falta mesmo ali aparecer de alguma maneira. Então, eu tento interessá-lo nisso, ele se interessa, não me dirige o olhar, não me dirige nenhum tipo de demanda, né? E ele mexe nos livrinhos, olha de trás para diante, de diante para trás, né? Aparentemente não se interessa por aquele ordenamento ali que eu fiz, por nada daquilo, é só uma aparência. A gente sabe que as crianças todas, né, em risco de fechamento autístico ou autistas, têm uma observação aguda, muito aguda de tudo que está acontecendo, né? Então, ele aparentemente não liga muito para aquilo e pode parecer uma coisa tola, pode parecer que você não está fazendo nada. Eu deixo aquilo ali e me sento, né, à espera, né, dos próximos acontecimentos, né, e do
do que a mãe vai dizer. A mãe está muito ansiosa de tentar entender o filho, né, como é natural, né, ele não fala ainda, ele fala algumas palavras, mas pedaços de palavras. Bom, né, na verdade eu ouvi uma única vez, a mãe diz que ele fala palavras, mas naquele momento ele fala pedaços de palavras, e quando fala palavras que a gente consegue dar um sentido, como mamã ou xixi, né, evidentemente que tem um sentido que deve ser retornado para ele, né? O que a mãe faz, né? Embora ele não enderece, né, esse mamã ou xixi à mãe. A mãe tenta fazer uma leitura que não seria mais necessária aos 2 anos e 9 meses, é uma leitura que a mãe faz no bebezinho, né? Xixi, ela pergunta, né? Tá com a fralda molhada, quer fazer xixi, né? Quer trocar de fralda, né? Ela tenta acertar como uma criança menor, né? E ela troca a fralda, né? E ele não demonstra que sim nem que não, né? Então a gente vai conversando com a mãe e vai tentando fazer com que ela se tranquilize. A gente não fica ainda bem, na ansiedade que ela está de querer oferecer, né, seguidamente objetos, coisas que o interessem, né? A gente fica aguardando. Não vou detalhar mais agora, que tomaria todo o tempo da live, a gente pode falar de outras coisas e também talvez entrasse em muito detalhe do caso. Mas para dizer que a posição do analista em relação ao autista é uma posição de assistente, ou seja, de acompanhá-lo no trabalho que ele já faz. O deslocamento dele no consultório, né, o que ele fala, pedaços de palavra, você valida como produção de um sujeito, mesmo se é um sujeito em constituição, como num bebê. Você valida, né? É porque você valida um sujeito, mesmo antes dele estar ali, é que ele pode comparecer. Então, você valida, você acompanha, né, o trajeto dele, o que ele faz, você vai seguindo o trabalho dele, você chega ao lado, seguindo o trabalho dele, compondo com o trabalho que ele faz, né? Então, nada é por acaso. A mãe trocou a fralda e disse, agora vamos lavar a mão. E eu disse, então, deixa que eu vou lavar a mão dele, né? Então, ele deixou que eu lavasse a mão, apesar de ser um toque, né? E ele estava brincando com a água e eu aproveitei para lavar as mãozinhas, né, dele e fazer uma coisa que é um investimento libidinal, isso é um grego para quem não estuda psicanálise, mas investir energia psíquica naquelas mãozinhas e, ao mesmo tempo, oferecer à mãe um espelho desse investimento naquelas mãozinhas deliciosas que efetivamente o menino tem, né? E ele me deixou lavar aquelas mãozinhas deliciosas que ficaram muito perfumadas com sabão, me deixou secar, já não me deixou depois sentir o cheirinho do sabonete, que já era demais, né? A gente também tem que saber, né, barrar o próprio gozo, porque a criança não está ali para servir ao seu gozo. O toque até no corpo da criança, ele é necessário quando é uma criança pequena, como intervenção, mas não para ser a serviço do seu próprio gozo. Perfeito, perfeita colocação, muito boa. Uma pergunta da Flávia, que é, Inês, quando você se refere ao autista, você tem em mente o que Motron, não sei se é assim que pronuncia, descreve como protótipo fácil de reconhecer, ou também aos casos com comprometimentos, com outros tipos de comprometimentos? Tão difícil definir o autismo, não? Não acho que é difícil definir o autismo. O que há é modos de pensar o autismo que são diversos. O Lohan Motron, que é um cognitivista canadense, muito respeitado, com muitas publicações, e que, aliás, tem uma live recente, né, dele, muito boa, que eu recomendo, mas eu não vou saber agora dar detalhes dela. Faz umas colocações muito interessantes nessa live a que eu me refiro, falando da pandemia de diagnóstico,
ou da epidemia de diagnóstico. Eu que estou falando da pandemia de diagnóstico, ele falou da epidemia de diagnóstico. E é uma live muito interessante, em que ele fala por que é uma epidemia de diagnóstico, e ele é um cognitivista, né? Mas certamente a forma como o Lohan Motron fala do autismo é diferente daquela de como um psicanalista fala do autismo. Ele, inclusive, nessa live, ele diz: não se animem os psicanalistas, porque eu não estou falando a mesma coisa que vocês. A gente só se encontra nisso, de pensar que há uma epidemia de diagnóstico de autismo, mais do que uma epidemia de autismo. Mas eu não acho que é difícil de definir. Né? Na psicanálise lacaniana, hoje, a gente fala sem constrangimento de sujeito autista, mesmo se teoricamente é difícil afirmar que há um, né? A gente fala, é uma aposta, é a aposta da psicanálise em um sujeito, né? Então a gente fala de sujeito autista. E a psicanálise lacaniana estudou muito o funcionamento das pessoas autísticas. E a partir muito, inclusive, dos autistas de alto rendimento, de alto funcionamento. Né? E das autobiografias de autistas de alto funcionamento. O Maleval, por exemplo, é um autor que estuda, não é o único, que estuda autistas de alto rendimento. Então, hoje a gente tem uma ideia, né, de como funcionam essas pessoas. Né? E é a partir dessa ideia de como funcionam essas pessoas que isso orientou a gente isso orienta a gente para imprimir uma direção ao trabalho clínico com elas. Quando a gente fica mais expectante e faz intervenções que não são quaisquer, como eu tentei exemplificar, né, na clínica, a gente parte desse princípio. Né? Com a eu acho que a psicanálise é uma só. E que o que muda é o manejo clínico. E muda a cada caso, evidentemente, e muda de acordo com cada sujeito e com as hipóteses. A psicanálise é pesquisa pura, a praxis psicanalítica, no sentido de que você se coloca hipóteses de como aquele sujeito que está na sua frente, né, falando ou não falando, né, como é que ele se coloca no mundo, e a partir dessas hipóteses você vai testá-las com as suas intervenções. E é o retorno das intervenções que você faz que vão te mostrar se você está no bom caminho ou não está no bom caminho. No bom caminho, no sentido, evidentemente, de ajudar o sujeito. Então, eu não acho que é difícil definir o autismo, não. Do ponto de vista da psicanálise, né, que você tem que ter uma escolha. Você não pode querer fazer um diagnóstico de qualquer psicopatologia tomando todas as escolas, mesmo dentro da psicanálise. Né? Você não pode querer também, né, pensar o autismo como um cognitivista e como um psicanalista. Você parte de um determinado pressuposto teórico. Isso é fundamental para trabalhar. Você não parte de todos os pressupostos teóricos. Perfeito. Você está trazendo, inclusive, uma reflexão muito importante de que hoje o autismo se trata exatamente de pressuposto teórico, né? A gente não tem nada certo para afirmar, né? São pressupostos teóricos, né? Assim, hoje a gente ouve, né, um saber, muitas vezes um saber médico fazendo afirmações importantes, assim, foi provado que o autismo é isso, é aquilo, cura assim, cura assado, trata assim, trata assado, mas a gente não pode exatamente tomar esse lugar de verdade, né? Assim, na verdade, são pressupostos teóricos. E aí você, com isso, me faz pensar uma questão muito importante, que é o que se pensa do pressuposto teórico da psicanálise no senso comum. A família, por exemplo, né, de um autista que muitas vezes vai receber a indicação, olha, leve lá um cognitivista, por exemplo, né? E o que eu fico pensando aqui com isso é o seguinte, o autista, para chegar na psicanálise, muitas vezes já é um desafio, porque a visão que as pessoas têm normalmente é aquela de que a psicanálise, evidentemente, em sua raiz, é a cura pela fala, né? E aí, como é que se dá, né, no caso de um autista não verbal? Um autista que não fala e chega lá no consultório da Inês. Como é que é o tratamento na prática? Você poderia nos contar um pouco? Olha, tem muita coisa do que você perguntou, né, que vale comentário, né? Essa questão da verdade, né? Na psicanálise, a verdade é a verdade do sujeito, é com ela que a gente trabalha. A gente não trabalha, para nós não existe a verdade toda. A verdade com a qual a gente trabalha é a verdade do sujeito.
Eu estou à vontade para falar do campo médico, e não, eu não estou atacando os médicos, até porque eu sou médica, né? Trata-se de um outro corpo teórico. Então, né, o médico, pela formação dele, ele lida com doenças, ele aprende a diagnosticar, né, a fazer um conjunto de sinais e sintomas, e dali ele aprende a diagnosticar doenças, e a ideia de doença, a ideia de tratamento, a ideia de cura é completamente outra. Não há comparação possível. E muitas vezes o médico, pela formação dele, se coloca, né, na posição daquele que sabe, né, que é a posição onde o analista não deve estar. A gente sabe que essa não é a posição do analista, né? O analista é sujeito suposto saber. Suposto saber o quê? Que há sujeito naquele que fala, como dizia o Alain de Dievaio. Então, né, a suposição de saber no analista, ela vem do sujeito que o procura. Mas o analista não se toma por aquele que sabe. Mas a gente sabe que em muitas outras áreas, inclusive na área médica, né, muitas vezes o médico se toma por aquele que sabe. Ele pode saber sobre a doença, mas ele não sabe sobre aquele sujeito. Hoje existe uma tentativa, que não é de hoje, de modificar esse paradigma médico. Eu sou docente de uma faculdade de medicina aqui no DF, né, no Distrito Federal, e há uma perspectiva que tenta questionar isso, que tenta fazer com que o médico possa ter um outro tipo de escuta, que é essa escuta, que é chamada hoje de escuta qualificada, né, nos manuais do Ministério da Saúde, que vem da psicanálise, que é uma escuta que inclui o sujeito, que não é uma escuta da doença, porque isso diminui o sujeito. Escutar o sujeito é mais do que escutar a doença. Bom, então a psicanálise, há todo um treinamento que não é qualquer, toda uma formação teórico-prática, que é no sentido de você aprender, né, a escutar o sujeito, a fazer essa escuta. E, portanto, para nós a verdade é a verdade do sujeito, né? É com ela que a gente lida, e não com a verdade como se ela fosse algo absoluto. Bom, e aí, então, como escutar a verdade do sujeito que não fala? Então, exatamente. Os autistas falam, o Lacan diz isso, né, na conferência em Genebra, um dos poucos lugares onde ele fala de autismo e de criança, né, é uma das citações obrigatórias, né, o Lacan fala, os autistas falam. Que a gente não consiga entender o que eles digam, né, o problema é nosso, não é deles. Né? São personagens verbosos, o Lacan chamou assim na Conferência de Genebra. Por que ele chamou de personagens verbosos? Há outras traduções, mas essa é uma boa tradução. Verbosos é que eles estão no verbo, mas é um verbo que não é usado para comunicar. É um verbo mais usado para o gozo do que para compartilhar. Prazer, ou compartilhar, ou comunicar, no sentido da comunicação oral. Porque outro engano é pensar que o autista não comunica. O autista comunica. Ele pega a mão da pessoa, estou falando de casos mais graves, pega a mão da pessoa, leva até onde ele quer, aponta o que quer, isso é comunicar. O que não é a comunicação oral. Né? Então, há uma recusa em relação à comunicação oral. Né? Então, isso é uma coisa que está, na hipótese de alguns, inclusive na minha própria, há uma recusa, né, em relação à voz, em toda a dimensão que ela tem para a psicanálise, que não é só a questão do som, é uma coisa mais complexa para trabalhar um dia num grupo mais fechado. E, né, então, o autista tem uma recusa da interação, uma recusa do contato, e essa recusa passa, né, pelo que a gente chama de voz, que na psicanálise, né, remete muito à ideia de endereçamento ao outro, mais do que ao som, pura e simplesmente, mas passa pelo som também. Então, há muitos autistas que querem falar, né, e não conseguem. Eu me lembrei imediatamente de uma outra criança que eu atendo e que, né, é ecolálica, sobretudo, mas não é mais só ecolálica. Né? Outro dia, ele queria falar, mas segurava a fala. E até que ele soltou e disse, eu não quero falar. Isso já é fala. Quando um autista diz, eu não quero falar, é maravilhoso para a gente, é um passo que ele deu em relação à dificuldade dele mesmo, não obrigatoriamente de saída do autismo, mas de melhorar dentro do próprio autismo a condição dele mesmo no campo da linguagem. Então, o trabalho, né,
com uma criança autista ou com uma pessoa autista não é para fazer, para neurotizar a pessoa. Não é tomando o padrão da neurose. Não é no sentido de fazer aquela criança funcionar como as outras. É no sentido de ajudá-la a melhorar dentro da própria condição que ela tem. Então, sim, um analista recebe, inclusive, bebês no consultório, né? E não são muitos, mas alguns recebem bebês também, né? Cada coisa dessa que eu estou dizendo, há discussões. Mas há analistas, eu faço parte desse grupo, que recebem também bebês. Então, um bebê não fala ainda com palavras, mas fala com o corpo, né? Então, ele com os movimentos dele, ele, né, fala o que ele não tem condições de fala, de palavra ainda. Com uma pessoa autista, a mesma coisa. Uma pessoa autista que não fala, nem todo autista, né, tem um mutismo, por exemplo. Nem todo autista é ecolálico. Há muitos casos de figura. Mas quando uma pessoa não fala ainda, ela não tem essa possibilidade, não fala porque não tem essa possibilidade. Não é porque não quer. Então, o trabalho é possível sim, porque o que orienta a gente é o arcabouço teórico da psicanálise, né? O manejo clínico é de cada um. E ele é orientado por esse arcabouço teórico. E a mudança que você vai fazer na prática, o que você vai fazer na prática para ajudar esse sujeito, é que vai variar. Não é qualquer coisa que você vai fazer, de novo, é baseado no raciocínio que você faça. Então, evidentemente, há muito o que fazer, né, com o autista não verbal, como você está dizendo. Na verdade, não existe o autista não verbal. Para Lacan, não tem nada antes do verbo. Todo autista é verbal, no sentido de que todo está no verbo, no sentido de que todo está no campo da linguagem, né? No sentido de em que todos são personagens verbosos, mesmo que o verbo esteja trabalhando pelo gozo, mais do que pela comunicação. Perfeita colocação, muito boa. Assim. Não tem o domínio do verbo palavra, né? Mas, inclusive, acho que a recusa passa por isso. E aí, quando você falou sobre isso, o professor Rodolfo Brandão deixou aqui uma pergunta interessantíssima. Poderia comentar de que forma o autista faz o seu enlace com o primeiro grande outro? Parece que o impasse do autismo está exatamente aí, né? No laço com o primeiro grande outro. Quer dizer, quando a gente fala de grande outro, a gente já está falando, né, em termos lacanianos. Então, a gente está falando do laço, né, do futuro sujeito, né, com o outro em carne e osso, que é agente do campo da linguagem. É isso a função materna. A função materna é muito complexa, mas, né, a gente não fala... A mãe, ela para a gente, na psicanálise, ela não é a mãe biológica, obrigatoriamente, né? Ela é alguém em carne e osso que se empresta para a função materna em relação ao bebê, que é absolutamente necessária, que é justamente alguém que vai fazer de agente do campo da alteridade, do campo da diferença, do campo da linguagem, chame como chamar, né, para esse outro, e que vai procurar fisgar, trazer para esse campo, né, esse bebê. Por quê? Porque é o primeiro passo que ele tem que dar para permanecer vivo é se alienar ao campo da linguagem, ou seja, aceitar, dar um sim nessa participação, um sim nesse laço com o outro. Ora, a questão justamente é que o autismo, há um certo consenso sobre isso, né? Há alguns consensos, finalmente, não há só dissensos, né, em torno do autismo, né? É que é uma criança, é uma pessoa, uma criança que tem uma dificuldade em dar esse passo. Não é que ele não quer o laço com o outro. Isso também eu aprendi com as crianças a partir da prática, né? Quer dizer, as crianças querem o laço com o outro. Todo ser humano quer o laço com o outro. Mas ele não sabe como fazer. Então, às vezes, né, agora eu tenho visto menos isso, porque o nosso grupo de crianças que vem ao serviço público, onde eu estou, né, ele ficou diferente, não tenho visto tanto esse tipo de criança, mas muitas vezes a criança, ela vem, a mãe diz para a criança, dá um abraço na doutora, a criança vem de ré, dá um beijo na doutora na época em que a gente podia se beijar, né? A criança oferece a própria bochecha. Então, é uma criança que tenta não assinar, né, o que ela faz, não assinar o ato, né? Então, ela, mas não é que ela não quer,
ela tenta fazer o laço, mas ela se aproxima de uma maneira torta, que nem sempre é entendida por outra criança, por exemplo. Pode parecer bizarra a um adulto. Então, em termos teóricos, a gente trabalha com a ideia de que há uma dificuldade, efetivamente, não sabemos por quê, há uma dificuldade, desde o bebezinho, de fazer o laço com o outro. E não tem a ver que ele não quer, ou que a mãe não quer. É uma coisa de que aquele encontro é dificultado e há muitas hipóteses teóricas de trabalho, de pesquisa, mesmo, né, com as quais nós, analistas, estamos trabalhando, e que dão notícia de que é muito precoce, é muito cedo, que essa dificuldade do laço, da sintonia necessária entre a criança e o outro, né, o outro que é representante do grande outro, né, mas tem que ter um pequeno outro semelhante que se ocupe dele, isso é Freud. Então, há uma dificuldade nesse enlaçamento mesmo. Não é que a criança não quer ou que a mãe não quer, mas há uma dificuldade que está posta. E o trabalho, quando a criança é muito pequena, é para tentar trazer a criança para esse laço, sem o qual não há possibilidade de sobrevivência dentro do campo da linguagem, ou há, por exemplo, né, funcionando autisticamente, o que é, francamente, um funcionamento que traz uma grande desvantagem dentro desse campo. Um grande sofrimento, né? Um grande sofrimento. Um grande sofrimento. A Nélia Fonseca, psicanalista, ela de algum modo antecipa também uma pergunta que estava aqui em pauta para fazer. Ela quer saber assim, como é que fica na visão psicanalítica freudiana, lacaniana, o manejo com a família, né? A gente sabe que hoje algumas formas de tratamento incluem a família, né? Por vezes com parceria, por vezes dentro do setting, né? E algumas pelo contrário, excluem a família. Como é que você pensa que deve ser, né? É claro, com base na sua prática mesmo, o envolvimento da família no tratamento das crianças e, por que não, adolescentes autistas? Olha, não há como tratar uma criança sem a família. É impossível, né? Só um momento, Inês. Alguém ainda pede mais aqui, ó. Pode comentar sobre a presença dos pais na sessão? Aí você aproveita e responde junto. Posso. Né? Não há possibilidade de tratar uma criança sem a família. A condição da infância, ela obriga a isso. Né? Uma das condições, eu diria até dramáticas, sendo dramática, uma das condições dramáticas da infância é essa, é que a criança, ela depende do adulto que a cuida. Né? Depende do adulto inteiramente. Então, isso faz com que a presença dos adultos que cuidam da criança, né, sejam fundamentais no tratamento dela. Agora, veja, se vai entrar na sala, ou não vai entrar na sala, ou quando que vai entrar na sala, é caso a caso. Né? Por exemplo, você vê, essa criança que eu acabei de mencionar, né, foi em presença física ao consultório, é uma criança pequena. Chega lá, a mãe entra no consultório. Mas a criança não entra. Ela não entra nem com a mãe e nem sem a mãe. Então não entra ninguém, porque a criança é que está no foco. Então a sessão acontece na sala de espera com a mãe e a criança. Né? Em outras situações, né, a criança chega e aceita, autista, entrar na sala sem a mãe. Estou pensando num caso concreto, né, de um mesmo menino que eu já usei aqui agora, hoje, mas que tinha um antecedente importante. É que o pai tinha sido meu analisante, antes da criança vir a pedido do pai ser atendida por mim. Então, isso faz toda a diferença, porque havia já toda uma transferência, né, antecipada. A criança sabe efetivamente que aquele consultório, que eu fui analista do pai, que aquele consultório era um consultório que o pai frequentava. Então, essa criança, por exemplo, entrou desde o primeiro dia sem a mãe na sala, sozinho. E a mãe também não teve problema em aceitar isso, porque já tinha uma situação a meu favor anterior. Né? Então, a criança, naquele caso, entrou sozinha no início. Foi um trabalho que começou logo antes de ser decretada a pandemia, no ano passado, e que segue, e que seguiu online. Hoje, nesse momento, a criança já voltou em presença física, mas depois teve que, de novo, né, voltar a fazer online. Né? E no trabalho online, ele só é possível, na minha experiência desse tempo online,
só é possível quando tem um adulto em sessão, né, sendo o assistente da criança. Eu faço o assistente à distância e alguém da família faz o assistente local. No caso desse menininho, o pai é meu assistente local, já, às vezes já foi a mãe, mas o pai foi o eleito, né, pela família para ser o assistente local da criança e eu fico de assistente remota, no sentido de que esse menininho, por exemplo, ficou no início da pandemia, ele não se referia a mim, ele brincava com o pai na casa e não se dirigia a mim, né? Hoje ele se dirige a mim, né? Eu existo, né? Eu sou um outro que existe e que ele se dirige a mim para colocar perguntas, né? Para pedir opiniões, né? E para fazer jogos online comigo, para me desligar da tela, né? Quando ele diz vamos desligar, ele diz vamos, não me lembro agora o termo exato que ele diz, e eu digo, tá bom, vamos acabar, vamos ficar por aqui. É ele que corta, né? Ele que diz, acabou a sessão. Né? Então, alguém... Pode falar, depois eu... Não, é isso. Então, eu acho que a psicanálise com Lacan, ela te dá uma certa liberdade no manejo. Né? A ética é uma só. E aí não há liberdade. Mas você tem a liberdade no manejo. Né? Então, não tem essa coisa de caixa de brinquedo, tem que ter uma bonequinha e 10 carrinhos, ou o contrário. Né? E você trabalha com brinquedos, evidentemente, porque a criança pode querer fazer uso deles. Né? Você trabalha com os pais, evidentemente, porque não há como trabalhar com criança sem trabalhar com os pais, ou quer dizer, os pais, aqueles que cuidam da criança. Né? Claro que com o adolescente muda um pouco, porque é um adolescente. E quando entram os pais, quem entra, quando entra, depende de cada situação e de cada momento do tratamento. Perfeito. Você falou que esse especificamente encerra a sessão, achei interessante. Aqui tem uma pergunta que também tem a ver com isso. Qual é o tempo médio de cada atendimento e de quanto em quanto tempo esses atendimentos acontecem? São semanais ou são mais espaçados ou menos? Então, a gente não trabalha com sessão de tempo definido cronologicamente, né? A gente trabalha com a ideia de tempo lógico. Então, na verdade, cada pessoa tem um ritmo próprio de sessão que vai se construindo ao longo das sessões. E é muito engraçado. Tem pessoas que têm necessidade de um tempo maior de sessão e outras de um tempo menor de sessão. E conforme o trabalho caminha, estou falando com neuróticos, digamos assim, né, as sessões tendem a ser mais curtas porque as pessoas já entenderam o trabalho e suportam, né, sessões mais curtas. Mas isso não é feito porque está no livro, não é feito porque tem que cortar, não é feito de uma maneira macaqueada, eu diria, usando um termo até um pouco grosseiro. Né? Cada sessão tem um ritmo próprio que a gente vai aprendendo. Por exemplo, esse menino, uma sessão dele dura mais ou menos meia hora, mas não porque eu acho que uma sessão tem que durar meia hora ou porque está no relógio. Eu poderia achar que a sessão tem que durar 50 minutos e quando ele diz, vamos desligar, que não é isso que ele diz, é outra coisa que está me fugindo agora, né? Eu dizer, não, peraí, não acabou. Às vezes ele diz, no começo da sessão dele, né, que não quer fazer uma aventura comigo, que é assim que ele nomeia. Né? A gente dá uma certa forçada de barra, né? Eu, o pai, para que aquilo não termine ali antes de começar. Mas uma vez que começou, né, muitas vezes ele diz, né, e eu vou ver, passou meia hora, ele diz, né, qualquer coisa no sentido de desligar. Né? Então, o tempo de duração da sessão não é previamente determinado. Né? Enfim, então... E as sessões são semanais? Sim, aí as sessões absolutamente semanais, né? Mais do que uma vez por semana, se possível. A gente se acostumou muito mal. Antigamente, havia um pressuposto, que também era um pressuposto que não é nem freudiano, no sentido não no sentido das análises do Freud, que era outro momento, né? Enfim,
né? Hoje a gente se acostumou com a ideia, as pessoas já vêm querendo vir ao consultório uma única vez por semana, né? Isso é muito comum, de um tempo grande para cá. Estou falando de análise de neuróticos adultos e tal, né? Quer dizer, e se você bobear, daqui a pouco a pessoa pede para vir de 15 em 15, uma vez por mês, olha, existe trabalho, não existe milagre. Milagre não existe, existe trabalho. Então, o trabalho é feito em presença. Presença física no consultório ou online, porque também é uma forma de presença, não dá no mesmo, são diferentes. Há situações que não podem, de análise, que não podem acontecer online. Por exemplo, uma criança muito pequenininha em fechamento autístico. Na minha experiência, há situações que transcorrem muito bem online, adultos neuróticos, por exemplo, em geral, embora haja aqueles que não querem, porque não tem privacidade nas próprias casas, etc., a gente respeita, né? Então, mas é absolutamente necessário uma certa constância de sessões, né? E não sessões muito espaçadas. Quando uma criança é autista, está em fechamento autístico, ela merece mais vezes de ida ao consultório. Olha, veja, se um método ABA, por exemplo, que é o método comportamental, né, exige, impõe, né, uma ida de pessoas à casa do paciente, horas a fio, todas pagas a peso de ouro, com uma supervisão paga a peso de ouro, né? Por que é que os pais aceitam esse tipo de colocação e não aceitam trazer ao consultório do analista com frequência? É necessário trazer com frequência. É importante para o trabalho. Tem diferença. Perfeito, perfeita colocação. Eu quero dizer para quem está nos enviando os comentários, primeiro que eu vou já transmitir a Inês os inúmeros elogios e agradecimentos a essa forma tão bacana de transmissão. São muitos aqui, não daria para ler todos eles. Queria dizer em especial para Denise Silva, que já tentou colocar um comentário aqui 2 vezes, mas os 2 saíram cortados, então não dá para entender o sentido completo. Que a live vai ficar salva, então a Denise pode deixar o comentário ou a pergunta, não sei, lá na live salva, porque eu imagino que não dê para fazer colocações muito grandes por aqui. Pelo menos não aparece completo para mim. E quero também deixar para os demais que estão aí nos assistindo, participando, e até para quem estiver assistindo depois, né, não ao vivo, que o espaço dos comentários fica aberto para o nosso diálogo, para a nossa discussão. A Inês está mais que convidada a continuar conversando com a gente. Quem tiver mais perguntas pode deixar lá nos comentários da gravação. Vou fazer uma para a gente fechar. O que a família pode esperar, Inês, do prognóstico? O que a família pode esperar do tratamento psicanalítico, né, com autistas? Olha, essa questão do prognóstico, que é muito também médica, né, é uma importação médica, e eu já disse que a psicanálise não é uma especialidade médica, né, a análise é leiga, né, o próprio Freud, que era médico, disse isso, né, então a ideia de prognóstico ela é muito médica. E mesmo medicamente, o prognóstico é uma coisa que eu não gosto muito, porque, de novo, né, cada sujeito é único, é singular, e você não tem como afirmar, mesmo no caso de um câncer, vamos lá exemplificar um câncer de pulmão, né, que tem muito estudado, né, o tempo de sobrevida, ou outros tipos de cânceres, por exemplo, você não pode bater o martelo, e a gente está cansado de ver história de pessoas que passaram daquele tempo que foi dado de vida a ela, né? Então, essa questão do prognóstico, a gente deve ser muito cuidadoso em relação a ela. E o que eu posso dizer sobre isso é que toda criança, sob tratamento, melhora. Entendendo como melhora, né, de novo, não é a saída dela do autismo, né? Porque não é esse o objetivo sequer do trabalho, né? Mas melhora dentro do próprio autismo, no sentido de abertura para o laço com o outro e, portanto, de ampliar. Porque o autismo ele tem uma outra característica no funcionamento, que é tentar diminuir o mundo. Ele tenta diminuir o mundo, né? Por exemplo, a Temple Grandin dá exemplo disso, né? Cachorro, ela não entendia como é que tem vários tipos de cachorro. Cachorro para ela é cachorro e ponto final. Esse menininho, por exemplo, que eu já citei várias vezes hoje, ele não entende porque que você chame, olhe uma moto e ele faz a pergunta, que moto é essa? E você tem que acertar no tipo de moto. Ele tem uma coleção de motos. Cada moto tem um nome.
né? A moto de trilha, a scooter. Você não pode dizer que a scooter é uma moto, porque a scooter é uma scooter. Então, são pessoas para quem as palavras têm muito peso e que tentam organizar o mundo de forma a torná-lo mais controlável, por defesa. Então, tentam diminuir. O mundo dos significantes é uma loucura, né? Ou seja, uma frase só toma sentido quando você põe o ponto final. Até lá, você pode mudar de rumo, mudar a prosa e dizer outra coisa. Então, isso é a beleza do mundo da linguagem, né? Isso é a beleza do campo da linguagem, mas para um autista essa é a dificuldade. Então, o que uma família pode esperar do tratamento autístico? Olha só o ato falho. Do tratamento autístico, né, que a psicanálise dá ao autismo, né? A família pode esperar muito. Pode esperar, né, um profissional que escuta essa criança, que escuta esse sujeito, que escuta esse adulto autista na sua singularidade, que respeita o modo dele de funcionar como sendo um modo de trabalho, um trabalho psíquico que ele está fazendo para se organizar no campo da linguagem. Pode esperar que o analista é alguém que não vai atrapalhá-lo, não é alguém que vai impor um modo de funcionamento, vai ajudá-lo, né, a se organizar a partir dentro do modo como ele já funciona. É isso que pode ser esperado. Não há hoje em dia ainda consenso sobre causa de autismo. E, portanto, tratamento medicamentoso, né, não existe. É preciso deixar isso claro. Né? Com isso, eu não estou condenando o uso de medicamento. Eu venho da medicina, eu trabalho como psiquiatra. Mas os medicamentos são todos sintomáticos. Eles são uma parte do trabalho. Eles podem ser usados, mas eles não são nunca, não devem ser nunca a única ferramenta de trabalho, porque há muitas outras. Então, pelo menos em parte, que a rodinha rodar, não sei se você está me escutando ou falhou.